Eu achei simplesmente genial que dá pra mim usar a câmera e uma outra área aberta aqui do tablet ao mesmo tempo. Enfim, eu só aprendo explicando. E eu gostaria muito mais de entender sobre abdômen agudo, porque é uma das coisas que mais é, cai em prova de residência, né? E sem contar que não só em prova de residência a gente tem que pensar, mas também é no nosso futuro médico, né? A gente vai ser um médico que conhece sobre as coisas. E em relação à dor abdominal, a dor abdominal, gente, é uma das. Eu tô acompanhando um artigo aqui, um artigo recente, tá? Um artigo foi publicado dia 15 de fevereiro de 2025 desse ano, tá? Abdômen agudo. Depois eu coloco a fonte, né? Eu vou estar acompanhando mais o resumo que eu fiz, né? Que eu vou falar. Mas, gente, a abdômen agudo que a gente precisa entender que é uma dor aguda, né? Uma dor abdominal aguda que a gente sente no nosso abdômen em si, na nossa barriga, né? E assim, ela é uma das principais queixas que o que o paciente chega no hospital reclamando, né? O paciente sempre é uma das principais, né? Sempre, né? Mas é uma das principais queixas que o paciente chega lá no hospital reclamando sobre uma dor abdominal que ele tá sentindo, né? Eu não sei, na verdade, se eu começo já lendo o meu. Se eu começo, na verdade, lendo o artigo que tá aqui em si, ou se eu leio o meu resumo. Eu acho que eu vou ler o meu resumo, para mim já ter uma noção junto com vocês, para mim depois entrar junto com o artigo. Vamos lá, gente. Abdômen agudo, né? Eu vou estar tentando acompanhar aqui, eu vou transferir para o meu celular para ver, mostrar imagens para vocês, né? Porque tem sinais, né? Não necessariamente os sinais que eu vou apresentar para vocês indica que é um abdômen agudo, mas esses sinais que eu vou apresentar para vocês é porque assim, quando a gente faz o exame físico, a gente necessita avaliar, faz uma percussão, na verdade, uma ausculta e eu acho que a gente palpa também, esqueci o nome agora, palpação não deve ser. É do abdômen agudo. Então, quando a gente faz isso, a gente pode encontrar esses sinais que indicam outras coisas. Por isso que está dentro do abdômen agudo, né? Mas o abdômen agudo, a gente caracteriza ele como uma dor aguda, ou seja, uma dor súbita e intensa. No caso, quando a gente fala de dor súbita, seria uma dor rápida e intensa, né? Então, o abdômen agudo, ele é uma dor aguda, uma dor rápida e intensa que o paciente vai vir apresentar em menos de 7 dias, em menos de uma semana. A gente fala que é uma dor espontânea e de origem não traumática, ou seja, não vai ter não vai acontecer um trauma para você sentir essa dor. Então a gente caracteriza o abdômen agudo como isso: abdômen agudo, com uma dor aguda, com duração de menos 7 dias e espontânea de origem não traumática. Uma observação é que a dor, ela é a principal característica da avaliação que você faz. A dor é a principal característica para você suspeitar de um abdômen agudo, né? E existe vários tipos de dor. A gente tem a dor parietal, a gente tem a dor visceral, a gente tem a dor referida. E é muito importante a gente saber qual que é qual uma dessas, né? Quando a gente fala de dor visceral, eu meio que raciocínio que a dor nas vísceras, né? No caso, na minha cabeça, seria uma dor nos órgãos em si, né? Então, assim, se você tá tendo uma dor visceral, você não sabe exatamente qual órgão que é que você tá sentindo. É dor nas vísceras mesmo, né? Então, seria uma dor mal localizada. Você pergunta pro paciente, você tá sentindo você tá sentindo dor na barriga? Aponta pra mim em qual região você tá sentindo essa dor e tudo mais. E o paciente, vamos supor que ele fala, tá na barriga toda, a barriga toda dói. Então, no caso, seria uma dor visceral. Quando a gente fala, já vai falar agora de dor parietal, ela já vai ser o contrário, já vai ser uma dor que ela vai possuir uma localidade. Então, vamos supor que o paciente, eu tô com dor aqui, aí não tô mostrando pra vocês, mas o paciente colocou, por exemplo, a mão no flanco direito, por exemplo. Então, a gente sabe que se ele tá apontando que tá sentindo dor no flanco direito, então a gente sabe que já vai ser uma dor referida, uma dor localizada, né? Dor referida não, perdão, uma dor parietal.
A dor referida, ela já vai ser, é uma dor, vamos supor, que você vai sentir longe do local afetado. Vamos supor que, eu sou péssima com exemplos, mas vamos supor que você, sei lá, eu sinto uma dor, não sei, tô sentindo uma dor nas minhas costas, mas na verdade, sei lá, se originou na minha barriga, por exemplo. Tá a área da minha barriga que tá afetada, mas a dor surgiu nas minhas costas. Então, a dor referida, ela seria isso, ela vai ser percebida em um local diferente daquele onde se originou. Então, a gente tem a dor visceral, que seria uma dor mal localizada, uma dor parietal, que é uma dor onde já é localizada. A dor parietal, ela costuma ter uma maior intensidade, ela costuma doer mais que a dor visceral, sendo que a dor visceral não deixa de ser profunda, tá, gente? Não deixa de ser intensa, só que a dor parietal costuma ser mais. E a dor referida seria aquela dor, que nem eu havia falado, que acontece num local diferente da onde se originou o estímulo, né? Na anamnese, gente, a anamnese, ela é muito importante pra gente, a anamnese e o exame físico, se eu não me engano, a anamnese, ela eu acho que é 80%, eu acho que realmente, a gente consegue diagnosticar o paciente 80% das vezes através da anamnese. Eu acho que 15, 10, não lembro, por cento com o exame físico, eu acho que 5, ou se não os outros 10% com exames complementares, né? Então, a anamnese, ela é muito importante pra gente. Quando a gente fala de anamnese, a gente chama de tríade da dor. A tríade da dor seria basicamente onde você vai avaliar a localização, onde o paciente está sentindo essa dor, essa localização, se há irradiação, ou seja, se a dor ela vai se espalhando para o local, ou se a dor imigrou, se a dor, por exemplo, sei lá, começou no meu estômago, começou na minha perna e começou na minha coxa, começou na minha coxa e do nada saiu da minha coxa e foi pra minha barriga, pro meu abdômen, pro meu estômago, por exemplo, estômago não, pro meu abdômen, né, em si, né. Então, a gente chama de tríade da dor, a gente avalia a localização, a irradiação e a migração. A gente ainda na anamnese vai avaliar outras características, como o início, quando que começou, qual é a duração, quais são os fatores de piora, quais são os fatores de melhora. A intensidade, também pediu para o paciente classificar a intensidade de 0 a 10, por exemplo. Quando a gente já tem casos de mulheres são mais específicos, por quê? Porque nós mulheres a gente apresenta, a gente tem menstruação, a gente tem a dor do abdominal, costuma da cólica em si, né? Então, caso uma paciente mulher chegue no hospital se queixando de uma dor abdominal, é muito importante a gente fazer uma coleta detalhada do histórico menstrual da mulher em si. Não só do histórico menstrual, mas também do histórico de medicamento, sabe? Não apenas da mulher. Esse histórico medicamentoso, sim, é tanto da mulher quanto do homem, só na mulher específico mesmo que você deve realizar essa coleta desse histórico menstrual em relação a isso, né? É muito importante a gente saber, quando a gente estuda abdômen agudo, a gente tem que saber que nosso abdômen, ele é dividido. Vou tentar mostrar, peraí. Vamos lá, eu vou até acompanhar com vocês aqui. Por exemplo, a gente tem aqui a minha barriga, certo? Aí, aqui no caso seria a região epigástrica, aqui seria a região hipogástrica, no caso a minha seria hipogástrica direita, perdão, gente, região hipogástrica, região do hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, aí no caso viria flanco direito, região mesogástrica, flanco esquerdo, região inguinal, aqui seria aqui, né, no ligamento inguinal, né, região inguinal direita, região, meu Deus, hipogástrica, e no caso seria, me fugiu o nome, região inguinal esquerda, né, que a gente teria. Então, a gente tem, o nosso abdômen é dividido nisso. Então, parte de cima a gente vai ter região do hipocôndrio direito,
região do hipocôndrio direito, região epigástrica e hipocôndrio esquerdo. Aí vem flanco direito, mesogástrica, flanco esquerdo. Vem inguinal direita, hipogástrica, inguinal esquerda, sabe? É muito importante a gente saber essas regiões, o nome dessas regiões, né? E assim, o abdômen agudo, normalmente, ele vai estar não só acompanhado da dor abdominal, né? Da dor aguda abdominal, como a gente pode ser acompanhado de náuseas, de vômitos, pode apresentar febre também. O paciente pode apresentar icterícia, né? Pode ter sangramentos também. Aí eu até anotei aqui que parada de eliminação de fezes e de gases também pode ser um sinal acompanhado de abdômen agudo. Então a gente tem que ficar alerta a esses sinais, né? A gente sempre deve ficar com uma pulga atrás da orelha se vai ser necessário ter uma intervenção cirúrgica. Porque acontece, quando você tem sintomas sugestivos de uma piora do caso, que é necessário, você vai ter uma intervenção cirúrgica, que é necessário o paciente ir para a sala cirúrgica. Febre é um sinal deles. Náusea, síncope, que no caso seria o desmaio, ou se não a lipotimia, né, que no caso seria a sensação que você vai desmaiar, não necessariamente você vai desmaiar, mas apenas a sensação. Evidências de você ter uma perda sanguínea, né, se você tiver, por exemplo, uma hemorragia, com certeza vai ser necessário você ir para a ala cirúrgica, né? Então a gente deve ficar atento a esses sinais. Vou repetir eles. Quais sinais? Febre, náusea. Mentira, náusea não, gente. Vômito. Febre, vômito, síncope, lipotimia, evidências de perda sanguínea, no caso, talvez uma hemorragia, né? No exame físico, aí que a gente entra mesmo. No exame físico, a gente tem que ficar A gente vai fazer, na verdade, calma. A gente vai fazer a extensão do abdômen. Você vai olhar o abdômen. Se não tem uma equimose, por exemplo, que são manchas roxas, né? Se não tem uma distensão, se não vai ter um abolamento, porque assim, a gente vai entrar nos sinais, né? Que eu vou falar no exame físico, e vai ter sinais que vão apresentar equimose, vai ter sinais que vão apresentar uma distensão, que vai apresentar um abalamento, né? A gente também tem que ficar atento às cicatrizes, né? Que cicatrizes também podem indicar algo. Sinais de alerta no exame físico. Taquicardia, paciente está com alta frequência no batimento cardíaco, né? Taquicardia, hipotensão. A gente tem que ficar muito atento, senão, sempre tudo que na minha cabeça, é que eu fiquei assim, quando eu descobri e entendi o que era um choque, porque eu sempre assistia filmes e séries e falava, paciente tá entrando em choque, paciente tá nanã, isso aquilo. Sempre falava choque, choque, choque. E eu não entendia, né? Depois que eu passei a entender, na minha cabeça, tudo pode dar choque. E se você pensar, raciocinar, realmente pode. Então tem que tomar cuidado com esse negócio de taquicardia, com hipotensão, taquipneia, febre, faces de dor também, gente, porque você tem que avaliar também a face do paciente, né? Então, esses são os sinais de alerta. Taquicardia, hipotensão e taquipneia, febre também. A gente faz a inspeção, né, que não havia falado, vai fazer a ausculta, a gente vai ver se tem presença ou ausência de RH. RH a gente fala que são ruídos hidroaéreos, né, porque assim, eu acredito, porque assim, nossos órgãos, nosso intestino e tudo mais assim, eles realizam movimentos peristálticos, né? Então, quando você faz a ausculta, não sei, quando eu era criança, eu costumava colocar a cabeça na barriga da minha mãe. Aí eu sempre ficava escutando barulhinho, tipo, rau, rau, assim, sabe? E eu sempre pensei assim, nossa, mãe, você tá com fome, que sua barriga tá roncando, isso, aquilo. Ou achava até mesmo que ela tinha peidado, mas não, são esses barulhos, desses movimentos peristálticos, né? Então, eu acredito que esses barulhos a gente chama de ruídos hidroaéreos, né? Então, a gente tem que avaliar se tem a presença de ruídos hidroaéreos
ou se tá com a ausência deles, né? E a gente faz também a percussão, né? A gente vai avaliar se não há acúmulo de gases, né? Do que é normal. Se tem ar livre, se tem algum grau de ascite, né? Lembrando que a ascite seria como se fosse uma barriga d'água, né? A gente também faz a palpação para avaliar se tem dor, se tem rigidez involuntária. Caso tenha uma rigidez involuntária, vai indicar um outro sinal, né? E tudo mais. No exame físico, vamos lá. Vou entrar nos sinais, né? O primeiro sinal que a gente fala é o sinal de Bloomberg. Vou pegar uma imagem aqui para vocês, tentar mostrar. Sinal de Bloomberg. Ai. Tá vendo que você... Peraí. Aqui é o ponto de McBurney. Tá vendo que é o ponto entre o umbigo e o ligamento inguinal, né? Essa seria... Esqueci o nome disso aqui. A fossa ilíaca, né? Acho que é a fossa ilíaca que se chama. Provavelmente, peraí. Eu não achei, mas enfim. Você vai pegar na região umbilical, na região aqui do ligamento inguinal, né? Que pra mim é o meu ponto de referência. E aqui no meio, mais ou menos, você vai fazer uma compreensão. Quando você faz uma compreensão aqui, tanto na compreensão, se não me engano, eu acho que na descompreensão também. Se o paciente, o paciente chegou lá, tem dor, uma dor abdominal. Aí você vai fazer a palpação, né? Primeiro sinal, no exame físico, vamos supor que a gente vai fazer esse sinal. A gente fez a localização, a gente viu a região umbilical, a gente viu a ligamento inguinal assim, a região assim, palpamos mais ou menos aqui no meio. Você fez a compreensão. Se o paciente sente dor, ou se não o paciente já tá com uma dor ali e a dor piora nessa compressão, a gente fala, provavelmente, pode ser indicar um sinal de que o paciente tá com uma peritonite, né? Uma peritonite, que no caso seria, então, uma infecção no peritônio, né? A gente sabe, não vou falar que é peritônio, que é uma estrutura assim que a gente viu, tem nos meus vídeos aqui, né? Em relação a supra e inframesocório. Então, a gente fala que esse é um sinal de Bloomberg, né? Você vai localizar os pontos de McBurney, que eu vou falar deles ainda nesse vídeo de novo, e fez a compreensão, houve dor ou piora da dor, provavelmente indica um sinal de peritonite. Tem mais uma imagem aqui, vou mostrar a imagem para entender melhor. Aqui, ó. Novamente. Aí, outro sinal que a gente tem, que é o sinal de Courvoisier-Terrier. Tem o sinal de Courvoisier e Cauverlier. Eu não sei se eu tô falando certo. Meu francês é péssimo. Isso mesmo, tem o sinal de Courvoisier-Terrier e o sinal de Cruvelier-Baumgarten. Não sei pronunciar, peço perdão. Mas primeiro o sinal de Courvoisier-Terrier. Ele é assim, eu vou ler exatamente o que tá aqui, tá, gente? Porque agora de cabeça não me recordo, mas assim, ele é definido por vesícula biliar palpável. Então, provavelmente você deve ter um abalamento na região onde fica a vesícula biliar, né? Então, você vai sentir meio que a vesícula biliar sua, ela vai ter palpável, você vai conseguir palpar ela no abdômen assim, né? Só que vai ser uma palpação indolor. Você vai palpar, o paciente não vai sentir dor, né? Normalmente, se você tem problemas na vesícula biliar, provavelmente o paciente vai ter icterícia. Então, eu acho que já vamos dizer que já daria para matar, talvez por aí. Claro que a gente tem que fazer outros exames e tudo mais, né? Mas já aumentaria nossas suspeitas de que poderia ser o sinal de Courvoisier-Terrier. Vou chamar só de Courvoisier, tá, gente? Então, você vai lá, a paciente chegou, você viu que tem um abalamento na região do abdômen, onde fica a vesícula, que no caso seria no hipocôndrio direito? Acho que no hipocôndrio direito. No hipocôndrio direito, né? Então, assim,
Normalmente, então, o paciente vai apresentar icterícia também, né? Se tem algum problema na vesícula, né? Esse sinal vai sugerir uma obstrução crônica e progressiva da via biliar. Então, se você tem uma obstrução, algum problema na vesícula biliar, normalmente você vai apresentar icterícia. Quando isso acontece, essa obstrução crônica e progressiva, normalmente é de causa maligna. Então, você já pode provavelmente suspeitar de que tem um tumor ali. Então, assim, quando você faz esse exame, você identifica esse sinal do Courvoisier, ele dá positivo, então você já tem que já associar que é um tumor maligno, tá? É um tumor que vai estar relacionado, assim, pode indicar também cálculo renal, essa dor? Pode, mas se você tiver um abalamento da vesícula, você vai mais pensar em um tumor do que cálculo renal em si, sabe? Então, a gente fala que se o sinal de Courvoisier-Terrier for positivo, a gente fala que o paciente apresenta um tumor periambular, né? Perdão, um tumor periampular. Até pesquisei aqui o que seriam os tumores periampulares, tá? E são neoplasias que vão se desenvolver perto da ampola de Vater, acho que é assim que se pronuncia, que é uma estrutura onde os ductos pancreáticos e o biliar eles se unem e vão se desembocar no intestino delgado. Se não me engano, acho que eu tenho isso aqui, peraí, eu estudei isso, se eu não me engano. Vou ver se eu acho que é a imagem pra vocês que eu tenho, peraí. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas vamos lá. Aqui seria o duodeno, que é no finalzinho, então, do estômago, né? Já iniciando o intestino grosso. Aqui a gente tem o duodeno, e aqui, assim, já seria, aqui ainda seria o estômago. Mas tá vendo que aqui a gente tem, ó, aqui seria o pâncreas, e ele é um ducto que vai estar ligando na vesícula pancreática e no pâncreas. Então, aqui seria mais ou menos essa região aqui, ó, a ampola de Vater, seria o ducto pancreático mais o ducto... Nossa, eu tô mostrando igual a minha cara. O ducto pancreático mais o ducto biliar, né? Como que é? Peraí, deixa eu lembrar da anatomia aqui. Tem a vesícula, tem o ducto cístico, ducto colédoco, ducto hepático comum, enfim, tem esses ductos que eles vão tudo desembocar no intestino delgado, perto do duodeno, assim, pra ele jogar o conteúdo dentro do intestino delgado em si, né? Então, assim, a gente chama de tumor periampular, tumores que se dão naquela região ali em si, por isso que você vai ter um abalamento da vesícula biliar, sabe? Vou mostrar pra vocês, gente, imagem, sempre esqueço. É que eu tô resolvendo também outras coisas da faculdade ao mesmo tempo. A imagem que eu tenho aqui é bem ruinzinha, né? Mas tá. É como se a gente... Aqui. A gente vai meio que apalpar aqui, sabe? Aí você vai sentir a vesícula biliar. Aí tem até uma imagem aqui. A imagem tá ruinzinha. E, no caso, aqui seria o tumor periampular. Outro sinal que a gente tem, que é um sinal que eu acho muito interessante, que a gente chama, que é o sinal de Cruvelier, né? Acho que eu provavelmente devo estar pronunciando errado, mas é o Cruvelier-Baumgarten, provavelmente deve estar errado. Mas assim, ou mais conhecido como cabeça de medusa, que é onde a gente vai ver que vai ter hipertensão portal, né? Quando você tem uma hipertensão portal, então as veias no seu abdômen, vamos dizer que elas vão estar bem... como que fala? Elas dilatadas, né? Então, a sua barriga, ela vai dar pra ver as veias direitinho, né? Igual as cabeças da medusa, igual cobra, assim. Por isso que a gente fala que é o sinal de Cruvelier, né? Ou se não, cabeça de medusa, que é o mais conhecido popularmente, né? Isso acontece quando há uma hipertensão portal. Assim,
Uma outra coisa interessante nesse sinal de Cruvelier, né? Cruvelier, provavelmente, é que você pode escutar um sopro venoso na região umbilical. Então, quando você vai fazer a ausculta, se você colocar o estetoscópio na região umbilical, você vai meio que escutar um sopro. E assim, esse sinal de Cruvelier, ele pode indicar inúmeras coisas. Ele pode estar presente em inúmeras coisas. Uma das coisas que pode causar ele é cirrose, tá? Então, se eu não me engano, a cirrose é um dos principais... É uma das principais coisas, eu acho, que causa essa cabeça de medusa, esse sinal de Cruvelier, né? Outro sinal que a gente tem é o sinal de Cullen, não sei. É só uma coisa, novamente vou repetir. Gente, não é que esses sinais vão ser de abdômen agudo em si, mas é quando você faz o exame físico, por queixas de dor abdominal, uma dor aguda abdominal, pode ter a chance de você encontrar esses sinais, sabe? Então é importante a gente aprender eles. Esse sinal de Cullen, ele vai ser assim, você vai apresentar uma equimose. Equimose vai ser meio que uma mancha roxa, prateada do lado, assim, né? Eu falo que é uma mancha roxa, né? Como eu já imagino. Na região periumbilical, né? Na região umbilical, assim, mais ou menos, sabe? Quando você tem essa mancha roxa, geralmente indica uma hemorragia. Então, se você tem uma equimose nessa região periumbilical, pode indicar que tem uma hemorragia retroperitoneal, né? Então, assim, quando você tem isso, pode indicar provavelmente uma pancreatite hemorrágica aguda. Então, o sinal de Cullen é isso. Você vai apresentar uma equimose nessa região periumbilical, né? E que vai indicar uma hemorragia retroperitoneal, né? Retroperitoneal, lembrando que é atrás do peritônio, né? Então, provavelmente vai ser uma pancreatite hemorrágica aguda. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não mostrei para vocês o sinal de Cruvelier, né? Vou mostrar aqui. Ó, a cabeça de medusa é outro. Essa imagem até que não tá tanto, mas tem uma imagem que eu vi no slide do professor, gente, onde estava bem visível. Esse aqui seria o sinal de Cullen. Olha só, equimose, mancha roxa, o umbigo seria aqui, nessa região aqui é periumbilical, né? Aí vai indicar essa pancreatite hemorrágica aguda. Outro sinal que a gente tem é o sinal de Gray-Tanner, que vai ser de novo equimose, só que agora a equimose vai estar no flanco, né? E quando você tem essa equimose no flanco, também vai ser indicar uma pancreatite hemorrágica aguda, né? Vou mostrar a imagem. Aqui. Primeiro, bem visível, tá vendo no flanco? Tá nos dois flancos, ó. No flanco, não sei se esse aqui é o direito ou se esse aqui é o esquerdo, vai estar nos dois flancos. E nessa daqui, ó, tá vendo que é bem roxeado. Essa aqui não é nem tanto. Eu confesso que eu vendo essa imagem aqui, eu não acharia que seria uma equimose, mas é uma equimose. Porque assim, na minha cabeça, equimose é roxo, azulado e tudo mais. Aqui tá meio que vermelho, né? Outro sinal que a gente tem, só que esse sinal a gente chama de sinal de pessoas, né? Que assim, a gente tem um sinal de pessoas e tem o sinal do obturador. O sinal obturador e pessoas são músculos, né? Então vai estar algo envolvido aos músculos em si. O sinal de pessoas primeiro a gente vai fazer um teste, a gente tem que fazer um teste. Os outros sinais a gente via, a característica era visual, palpável, tinha como você fazer a ausculta também, né? Por exemplo, no sinal do Cruvelier, né? Onde você tinha um sopro nessa região umbilical, né? O sinal de pessoas mais o sinal do operador, a gente vai necessário fazer movimentos com o paciente para ver se vai dar positivo, se o paciente vai sentir dor ou não. Se ele sentir dor, com certeza vai ser positivo, então vai indicar determinada tal coisa, né? O primeiro sinal de pessoas é assim,
A gente faz esse teste para avaliar a irrigação do músculo psoas. Então, assim, você vai deitar o paciente. Eu não vou saber, na verdade, explicar como que faz. Deixa eu ver se eu anotei. Não anotei, mas assim, na imagem que tem aqui, a gente bota o paciente deitado em decúbito lateral. E eu não sei explicar o que a gente faz com a perna dele, se a gente meio que... Não sei, é mais fácil mostrar a imagem. Vou até procurar melhor saber disso depois. Ó. Esse aqui é sinal de pessoas. Então, se você faz um movimento em relação aqui, se indica dor, se o paciente sentir uma dor abdominal durante esse teste, então vai indicar que tem uma irritação do músculo psoas, né? Porque assim, você faz eu falei irrigação, mas era irritação, tá? Então, você se você sentir uma dor abdominal, tem esse músculo psoas, vou mostrar pra vocês onde ele fica. Geralmente, ele vai estar irritado por alguma coisa, né? Que é o verde, é o músculo psoas, tá? Então, se assim, provavelmente pode indicar algum processo inflamatório, né? Aí tem que fazer os outros exames e tudo mais para saber o que é. O sinal do obturador é a mesma coisa, onde você vai avaliar se tem uma irritação do músculo obturador. Caso o paciente sinta uma dor abdominal durante o teste, né, que a gente faz para tudo mais, vai indicar que o sinal do obturador vai estar positivo. E nesse caso, vai indicar um abscesso pélvico, né? Abscesso, se não me engano, é uma bolsa de pus. Deixa eu só confirmar aqui, abscesso. É uma bolsa de pus, exatamente. Então, se você tem um abscesso, pode indicar um abscesso pélvico, né? Será que tem uma imagem? Acho que eu nunca vi um abscesso pélvico. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma imagem pra gente ver. Não tem. Peraí. Não tem. Mas, enfim, vai ser um abscesso ali na região da pelve, né? Tudo mais. Então, tem que tomar cuidado também, né? O obturador, gente, é o verde. Novamente. Aqui é muito maneiro no obturador que vai passar a artéria e o nervo obturatório. Ai, meu cabelo, peraí. Outro sinal que a gente tem é o sinal de Murphy, né? O sinal de Murphy, se não me engano, ele vai estar associado também com o sinal de McBurney, né? Que eu havia falado. Deixa eu ver, só confirmar aqui. Assim, a gente viu que o sinal de Courvoisier-Terrier, ele seria um abalamento que você sentiria, você daria para você palpar a vesícula biliar e seria uma palpação indolor. Nesse sinal de Murphy, né, você vai palpar a vesícula biliar e o paciente e durante você apalpar, na verdade, assim, o paciente sente dor. Só que assim, a gente faz isso durante uma inspiração profunda. Então, a gente pede pro paciente inspirar. E nisso que ele inspira, tipo assim, meio que se palpa assim. Eu acho que provavelmente deve estar falando errado, mas tem relação. Vou confirmar pra vocês. Um minutinho. É porque eu anotei aqui, só que eu anotei assim, ó. Dor ao palpar a vesícula biliar durante uma inspiração profunda. Então, provavelmente é isso, né? Então, você vai pedir pro paciente fazer a inspiração. Você vai palpar a vesícula biliar e ele vai sentir dor. Se o paciente sentir dor, então tá o sinal de Murphy aí, indica uma colecistite aguda, que no caso seria me fugiu o nome da cabeça, é uma inflamação da vesícula biliar, né? Então, assim, né? Deixa eu ver se tem imagem. Tem, mas tá tão ruinzinho. Vai ser uma dor na descompreensão brusca do ponto cístico, né? O ponto cístico, no caso, seria você vai palpar a vesícula biliar, né?
É isso mesmo. Aí a gente tem o sinal de McBurney, novamente ele, né, que eu havia falado, vai ser aquele ponto, né, da região umbilical até a fossa ilíaca, né, onde você vai palpar mais ou menos ali no meio, né. Esse seria o sinal de McBurney, ele vai estar associado junto com o sinal de Bloomberg, né, que para você fazer o diagnóstico você precisa de peritonite, né, para você fazer o diagnóstico de peritonite, você precisa do sinal de Bloomberg, que você vai palpar exatamente ali na... Pior que agora eu não sei, tô vendo aqui a imagem, eu não sei se você palpa na fossa ilíaca ou se você vai palpar... Peraí, gente, deixa eu pesquisar isso aqui. Eu acredito que você deve palpar nessa... Onde tá aqui, ó. Sumiu. Sumiu. Pronto. No vermelho. Enfim, eu me perdi onde que eu tava. Então, eu falei do sinal de Bloomberg, que vai indicar uma peritonite. O sinal de Courvoisier-Terrier, que pode indicar um tumor periampular, na região ali da ampola de Vater, né? O sinal de Cruvelier, que pode estar associado, né, com a cirrose, mas pode estar presente em outras doenças, né? Tem o sinal de Cullen, que pode indicar uma pancreatite hemorrágica aguda. Tem o sinal de Gray-Tanner, que também pode indicar uma pancreatite hemorrágica aguda. Tem... O que mais? Tem o sinal do Psoas, que pode indicar uma irritação do músculo Psoas, então tem que fazer outros exames para descobrir o que é. O sinal do obturador, que vai indicar uma irritação no músculo obturador e vai estar relacionado, se der positivo, vai estar relacionado com o abscesso pélvico. O sinal de Murphy, que vai indicar uma colicistite aguda, onde você vai ter quando você vai palpar a vesícula, ela vai ter o paciente vai sentir dor, né? E tem o sinal de Murphy, que vai indicar uma apendicite aguda, né? Você palpa ali, o paciente sentiu dor, pode indicar também uma apendicite aguda, né? Tá vendo como que... Peraí, que me surgiu dúvida. Como que a dúvida que eu vou pesquisar aqui e vou responder vocês, que talvez pode ser a mesma dúvida que vocês. Como que eu vou saber que ou é peritonite ou é uma apendicite aguda? Porque tanto no sinal de Bloomberg, você vai fazer a compreensão no ponto de McBurney. E no ponto sinal de McBurney, também pode indicar uma apendicite aguda. Peraí. Vai depender, gente, de N fatores, né? Vamos lá. Primeiro, Bloomberg e McBurney fazem parte do mesmo exame? Mais ou menos. É porque, assim, no caso, eu acho que se eu estivesse no hospital lá, eu acho que eu faria os dois ao mesmo tempo. Porque, assim, eles podem ser testados juntos. No ponto de McBurney, que eu havia mostrado pra vocês, onde você vai fazer a compressão, se não me engano, é de 1/3, né? Você vai comprimir lentamente, você vai soltar rapidamente. Se eu sentir dor, né, se a dor for intensa nessa descompressão, então o sinal de Bloomberg é positivo, então pode indicar então uma peritonite, né? Só que assim, se você tá fazendo isso na região do McBurney, também pode indicar uma apendicite, né, uma apendicite aguda. Ah, mas então como que eu vou saber se é uma peritonite, se é uma apendicite e tudo mais, né? Então, a apendicite, geralmente a dor dela vai estar localizada na fossa ilíaca direita, né? Na peritonite, é uma dor difusa e intensa, né? Na apendicite aguda, o sinal de McBurney é positivo, e no sinal de McBurney, ele também pode estar positivo na peritonite em si, sabe? Vai ter também, assim, que na apendicite aguda, o paciente vai apresentar
uma rigidez abdominal leve e moderada. Agora, na peritonite em si, eu até esqueci de falar isso, que eu lembro que foi, eu acho que uma questão de prova. Eu tenho certeza que eu li isso em algum lugar. Acho que estava no slide, não estava no slide, meu professor falou e eu anotei. Quando você tem uma rigidez involuntária no abdômen da pessoa, provavelmente vai ser o sinal de Bloomberg, então provavelmente vai ser uma peritonite. Então, tem N fatores, né? Olha só, lembra que eu falei do choque, que a gente tinha que ficar atento? Na apendicite aguda, o choque é raro, mas na peritonite tem que ficar bastante atento, porque pode ser frequente acontecer um choque, né? Então, a gente tem esses sinais no exame físico que nem eu havia falado. Eu acho que eu não vou falar do artigo aqui, que tá ficando muito longo. Acho que eu vou fazer uma parte 2 lendo o artigo. Aí a gente tem os tipos de abdômen agudo. A gente tem o inflamatório, a gente tem o obstrutivo, hemorrágico, perfurativo e vascular. São 5 que a gente tem. Inflamatório, vai ser uma inflamação. Obstrutivo, provavelmente deve ter uma obstrução intestinal, né? Que vai estar associado com o sinal de Cruvelier, né? Que lembra que o sinal de Courvoisier, o sinal de Courvoisier, que vai ser uma obstrução da vesícula biliar, se eu não me engano, que é onde vai ter aquela característica, né? Que a vesícula biliar vai estar palpável, tudo mais, deixa eu ver aqui. Uma obstrução crônica e progressiva da via biliar. Então, deixa eu confirmar aqui se talvez seja. Não, gente, não tem nada a ver, tá? Mas meu raciocínio foi bom, eu acho, né? Quando a gente fala de abdômen agudo obstrutivo, geralmente ele é causado por uma obstrução intestinal mesmo. Por exemplo, hérnias, alguns tumores e tudo mais, né? Então, calma. Então, a gente tem abdômen agudo, tipo inflamatório, obstrutivo, né, que não é falado, a gente tem hemorrágico, deve ter alguma hemorragia envolvida, perfurativo, vai ser uma perfuração das vísceras, né, e vascular, por exemplo, uma trombose venosa mesentérica, né, que tem um exemplo aqui que eu anotei. Então, existem 5 tipos de abdômen agudo: inflamatório, obstrutivo, hemorrágico, vascular e perfurativo. Inflamatório, obstrutivo, hemorrágico, vascular e perfurativo. A gente tem os exames complementares que a gente pode pedir, por exemplo, um hemograma, a gente pode pedir uma gasometria, beta-HCG, beta-HCG, né, que é o exame da gravidez, né, porque assim, uma das suspeitas a gente pode ter se não tem alguma gravidez ectópica, né, que causa essa dor abdominal também. Então, se a gente fazendo esse exame e confirmar que não tem gravidez, então a gente já exclui uma gravidez ectópica. Aí eu anotei isso aqui, só que eu não tenho certeza se tá certo, então nem vou falar o que é, mas é basicamente uma conduta geral que você faz no abdômen agudo. Eu devo rever isso bem lá pra frente de novo, esse abdômen agudo. Eu que tô adiantada, né? Mas se eu rever isso, ou se, por exemplo, no artigo que eu li tiver isso, aí eu falo pra vocês. Na parte 2, ou quem sabe numa parte 3, né? Porque esse assunto é de cair muito em prova de residência. Espero ter ajudado, me ajudou bastante. E é isso. Um beijo.